Salve galera do Cartola Live, tudo bem com vocês? Gente, depois de 4 meses longe de vocês, longe do Cartola, finalmente estamos de volta. E antes de começar o vídeo, recadinho rápido e importante, se inscreva no nosso canal, siga a gente também no Instagram, @cartolalive, lá onde vai ter todas as nossas lives, todos os times atualizados postados para vocês. E também acompanhe agora o vídeo de número 1, o vídeo inicial do Cartola FC 2019. Confira aí. Beleza, então galera, vamos começar o vídeo de número 1 da rodada número 1 do Cartola FC 2019. Lembrando o seguinte, 2019, ano novo, já temos um layout diferente aqui na página, a gente já consegue ver algumas diferenças assim no joguinho, no Cartola. E o que acontece? Os mais escalados ainda continuam sendo Rodriguinho, Fagner e Rodrigo Moledo. Nós temos a nossa liga Cartola Live, então se você quiser participar de alguma liga, participe aí do Cartola Live, já temos 12 participantes, lembrando que a gente começou hoje. E vocês têm direito aí de entrar, é aberto para todo mundo. Os jogos são o seguinte, temos jogos no sábado e nos jogos no domingo, tá bom? O que acontece? Esses jogos aqui, eu vou acabar não falando muito sobre a análise da rodada nessa rodada, porque como é a primeira rodada a gente não sabe ainda como vão vir os times e tudo mais. Então eu vou deixar apenas os asteriscos. Eu acho que o Atlético Paranaense contra o Vasco, ele tem uma chance um pouquinho maior de ser um time um pouquinho com mais chance de vitória. Então eu colocaria assim um jogo asterisco pro Atlético, como colocaria pro Fluminense, que pega um Goiás que perdeu o campeonato goiano, pro Atlético Goianiense. Eu colocaria São Paulo também como uma boa opção, o Palmeiras, lembrando o seguinte, o Palmeiras está sem jogadores no Cartola FC. Por quê? Porque ele não fechou contrato com a Globo, então por esse motivo eles não têm jogadores contra jogadores do Palmeiras, mas tem jogadores do Fortaleza, então sempre o time que enfrentar o Palmeiras vai ter jogadores, porém não vão ter mais jogadores do Palmeiras por enquanto, não sabemos se vai ter ou não, se o Palmeiras vai renovar ou não vai o contrato com a Globo. Outro jogo asterisco pode ser Atlético Mineiro e Avaí, jogando no Independência. Por mais que o Atlético tenha perdido na Libertadores, acredito muito na chance do Atlético ir muito bem. Então vamos escalar o primeiro time aí da rodada de número 1. Lembrando que é o seguinte, nós vamos primeiro mostrar aí os esquemas táticos para vocês para essa rodada. Cartoleiro, o mercado está aberto, comece a escalar selecionando a posição no campinho ou desça a página para consultar os jogadores disponíveis no mercado. Então vamos lá, vamos começar o 4-3-3, o 4-4-2, vamos ver o 3-5-2, vamos ver os esquemas táticos que a gente tem para essa rodada. Para essa rodada, eu sugiro para vocês a formação que mais dá certo, 4-3-3. Se você quiser, pode também no 4-4-2. Tem laterais bons para essa rodada. Eu sugiro muito vocês irem no 4-3-3. Acho que é uma opção muito interessante porque tem laterais bons para a rodada. Vamos começar então pelos goleiros. Gente, não se esqueça uma coisa. A primeira rodada é uma rodada de valorização. Então você precisa colocar um jogador bom e barato, geralmente, para mitar nessa rodada, tá bom? Não coloque jogadores que estão custando, 14, 15, 20 cartoletas, que é o caso do Kahneman, assim. Então, fiquem muito espertos em relação a isso. Vem nessa aba de preço e clica uma vez nela, que vocês vão pegar os jogadores mais baratos. Em relação aos goleiros, eu vou citar para vocês opções como... A primeira opção que vai ser para vocês será o goleiro César do Flamengo, 6 cartoletas. Se você está com o Diego Alves, pode tirar aí, porque o Diego Alves era dúvida e talvez o César vai ser o goleiro titular para essa rodada aí contra o Cruzeiro. É um jogo de gols, mas ainda acho que o César pode ser uma opção para defesa difícil. Outra opção para essa rodada, para SG, é para aquele cara que você quer buscar um SG, talvez o Thiago Volpe, o Rodolfo e o Santos são ótimas opções para SG. Eu vou citar os três, e os três estão com o mesmo preço, 8 cartoletas. Eu sugiro para essa rodada, tanto o Santos, Rodolfo e Volpe são muito bons. Eu vou com o goleiro Santos, acho que o Atlético Paranaense joga muito bem quando vai lá na Arena da Baixada. Foi muito bem também na Libertadores, está jogando muita bola, então acho que vale muito a pena colocar uma defesa do Atlético Paranaense. Lembrando que o Rodolfo é um ótimo jogador também, pontuou muito bem em algumas rodadas quando que ele foi titular. Em relação às laterais, eu vou citar para essa rodada para vocês um lateral um pouquinho mais barato e que muita gente ainda não conhece, que pode ser muito mito, que é o Guga, lateral do time do Atlético Mineiro. O Guga é um ótimo lateral direito, ele consegue fazer umas batidas de falta, ele pode dar alguma assistência, alguma coisa, então o Guga pode ser interessante contra o Avaí. Avaí que por mais querendo ou não, foi campeão estadual de lá de Santa Catarina. Outra opção para essa rodada, eu vou citar para vocês o Igor Vinícius do São Paulo, e vai ser minha outra opção para essa rodada. Lembrando, eu sei, não são jogadores tão mitos assim, a gente não conhece esses jogadores tão bem,
mas o preço deles está muito bom e tem chance de conseguir SG. Então pense sempre nisso, busque jogadores na primeira e segunda, terceira rodada, jogadores baratos que podem valorizar. Vocês precisam de cartoletas para começar a fazer uma boa pontuação esse ano. Então muda essa estratégia e começa a colocar jogadores para valorização primeiro e depois vocês pensam em pontuação. Outras opções, correndo por fora, tem o Jonathan, ótima opção para conseguir SG. Leonardo, que também é um jogador muito interessante pelo lado do Grêmio. Outras opções aqui que pode ser interessante, Samuel Xavier, já foi mito, pega um CSA, que a gente sabe, querendo ou não, é um time muito forte, é o campeão alagoano. Então o CSA também pode ser interessante, aí vocês ficarem de olho. É um confronto lá do Nordeste, talvez Samuel Xavier também pode ser bem interessante aí. Opções como Bruno Cortez, Fábio Santos e Reinaldo e Lodge também são interessantes, René também pode ser legal, mas fique atento, 12 cartoletas, 11 cartoletas, 10 cartoletas, ainda é muito caro, toma cuidado, a chance de desvalorizar é muito grande, por mais que ele pontue bem. Em relação aos nossos zagueiros, eu vou citar para vocês uma opção chamada Nino, do Fluminense. Por quê? O Nino custa apenas 3 cartoletas, tem grande chance de fazer uma boa pontuação contra o Goiás, já que vai jogar em casa no Maracanã. E lembrando que o Nino, por custar apenas 3 cartoletas e ter chance de conseguir os SG, ou seja, o bônus, o saldo de gols, a pontuação de não tomar o gol, ele pode ser uma ótima opção para essa rodada. Lembrando que se ele tomar um gol e for muito mal, por mais que ele custe 3 cartoletas, ele pode valorizar ainda. Então vamos pensar nisso, tá, galera? Vamos pensar em valorização para a primeira rodada. Outras opções para essa rodada, eu acredito muito no Rodrigo Moledo pelo lado do Internacional. O Inter com o Rodrigo Moledo, lembrando que o Moledo ele é o terceiro jogador mais escalado do Cartola nessa rodada de número 1. E lembrando que o Rodrigo Moledo fez gol no jogo contra o Aliança Lima lá na Libertadores, lá no Peru. Então acho que vale muito a pena o Rodrigo Moledo também, uma boa opção para a rodada, custa apenas 5 cartoletas, rouba bastante bola também e pode fazer gols. Outra opção para essa rodada pode ser o companheiro do Nino, Matheus Ferraz, pro lado do Fluminense. Outra opção também para quem quer um jogador um pouquinho melhor para essa rodada, Bruno Alves, Léo Pereira e também a questão do Luiz Otávio, o Thiago Heleno, Arboleda e Leonardo Silva também são opções interessantes. Eu vou apenas citar eles porque são jogadores que podem sair com SG ou com roubadas de bola. Mas para essa rodada, a opção boa mesmo que eu vou citar para vocês vai ser justamente o Pedro Jeromel. Jeromito é uma das melhores opções. Tudo bem, custa 10 cartoletas. Você pode até me perguntar, pô, mas 10 cartoletas não é muito caro? Realmente, é bem caro. Só que 10 cartoletas mais 3 cartoletas do Nino, se a gente somar e dividir por 2, vai dar mais ou menos 6,5, que é mais ou menos a nossa média que a gente está querendo colocar aqui, entre 6 cartoletas e até mais ou menos umas 10. Igor Gomes, para meio campista, Regis, opções muito baratas que podem fazer boas pontuações, pode ser interessante. Outra opção para essa rodada aqui, eu acredito muito também em jogadores um pouquinho melhores, como o caso do Sornosa para conseguir uma assistência, o Tchê para conseguir uma estreia muito boa pelo lado do São Paulo, mas nossa primeira opção para o meio campo vai ser o Rodriguinho, Reidriguinho. Lembrando que o Rodriguinho pode ser um cara muito interessante pelo lado do Cruzeiro, tá fazendo bastante gols e tudo mais, então o Rodriguinho pode ser muito boa opção, custa apenas 5 cartoletas, então pode valorizar. Para essa rodada, outra opção interessante é o meio-campista Alisson, do time do Grêmio. Cara custando apenas 6 cartoletas, finaliza bastante pro gol, sofre bastante falta, rouba umas bolas, então Alisson pode ser interessante, pode fazer algumas assistências, pode ser realmente muito legal pro Cartola essa rodada. Outra opção para a rodada, que pode ser como meio-campista, é o meio-campista Juninho do time do Ceará. Um cara que está fazendo boas pontuações e sem falar que o Juninho bate pênalti também, pode ser interessante. Hudson pelo lado do São Paulo, Bruno Silva, jogadores para roubadas de bola, pode ser interessante. Coedjar também, nesse mesmo pensamento para roubadas de bola, pode ser muito legal também. Para essa rodada aqui nós iremos com um time do Atlético Mineiro, nós iremos com o Luan do Atlético. Lembrando que o Luan está como meio campista esse ano, lembrando que o Luan chegou a ser atacante ano passado. Então vai ser interessante colocar o Luan como meio campista, já que a gente vai ter uma opção bem melhor agora para meio com o Luan. Em relação aos nossos atacantes, então, eu vou sugerir para vocês opções mais interessantes para essa rodada aqui, como o caso do Ricardo Bueno, André, Everaldo, jogadores um pouquinho mais baratos que têm chance de fazer boas pontuações. Giovani correndo por fora também pode ser interessante. Jogadores como Antony e Rony já são jogadores um pouquinho melhores para essa rodada, jogadores que podem dar muito mais certo. Sugiro muito vocês irem com o Rony. O Antony também é um cara muito interessante, mas o Rony tá jogando muito, jogou muito ano passado, pode ser interessante, pode fazer uma boa pontuação. Cleison e Everaldo, jogadores muito parecidos por roubar bastante bola, sofrer bastante falta. Esses aqui são muitos jogadores que
que sofrem muitas faltas, então podem fazer boas pontuações. Alexandre Pato pode ser interessante também, mas sugiro muito vocês irem para essa rodada com Marco Ruben, Bruno Henrique, Luciano, Fred, jogadores muito bons para a rodada e consolidados. Eu irei com Bruno Henrique e Luciano para essa rodada, acho que vale a pena esses dois aqui, acho que vale muito a pena porque são dois jogadores que pontuam muito bem. E para essa rodada nós iremos de capitão com Luciano. Só que antes de colocar o capitão, vamos para o técnico primeiro. Vamos ver quais são os técnicos para essa rodada. Sugiro técnicos um pouquinho mais baratos. Então Thiago Nunes e Fernando Diniz são as melhores pedidas. Ambos custam 7 cartoletas. Eu ainda prefiro o Fernando Diniz para essa rodada. Por quê? Porque o Fluminense ele não jogou no meio de semana, teve tempo para trabalhar, e o Atlético jogou no meio de semana e pode estar desgastado por conta da viagem. O time custou 85 cartoletas, lembrando mais uma vez que o time tem que ser barato, não coloque o time tão caro assim, porque para essa rodada, primeira, segunda e terceira rodada, o foco é para valorização, tá bom? Em relação ao nosso capitão, podemos ir com vários outros jogadores para como capitão, mas vou deixar para a opção aqui Luciano para essa rodada. Luciano já chegou a fazer boas pontuações ano passado, pode ser um cara interessante para o Cartola esse ano, mas Bruno Henrique também pode ser legal, Rony, Luan, Rodriguinho, Alisson, Jeromel, todos são muito bons. Muito obrigado para vocês que viram o vídeo até aqui, você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, não deixe de dar o like, fortalece muito a gente, muito obrigado de coração, tamo junto e rumo à mitagem na rodada número 1, apenas começou o Cartola 2019, tamo junto, abraços, é nóis.